Vamos dar início à nossa sessão de hoje. Cada um de nós vamos esquecer nossos problemas, nossas preocupações, vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, para cada um de nós possamos aqui nesse banquete espiritual sairmos daqui bem melhor do que quando chegamos. Vamos fechar os nossos olhos em comunhão com Deus, com Jesus e com todos os trabalhadores. Cada um de nós vamos colocar nas mãos dos trabalhadores aqui da nossa casa tudo aquilo que cada um de nós viemos aqui buscar. Vamos colocar nossa família, nossos entes queridos, o nosso ambiente de trabalho, lembrando também daqueles que aqui hoje não puderam comparecer, nossos irmãos que estão enfermos, em casa, nas ruas, nos hospitais, nos abrigos, nas casas de apoio, para que cada um deles também sejam assistidos e amparados. Lembramos também dos nossos irmãos que sofrem em nosso planeta Terra, com a guerra, com a violência, com a intolerância, tanto política quanto religiosa, para que os embaixadores espirituais possam ir ao encontro de cada um e auxiliá-los em sua jornada. Lembramos também dos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, onde estão todos vivos e atuantes, e que cada um deles possam receber de cada um de nós a força da nossa oração e da nossa prece. Façamos todos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de toda perseguição e toda perturbação, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por aberta a primeira parte da nossa sessão de hoje. E para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos hoje o nosso irmão e companheiro de jornada e também o meu sobrinho, Leandro Faria, ele que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. Sejam bem-vindos a mais um estudo oferecido por essa casa, aos internautas que também nos acompanham. E dando continuidade hoje no estudo, pedimos que o nosso Mestre Jesus nos ajude, nos ampare, nos traga o discernimento para ajudar aqui os nossos irmãozinhos mais necessitados e que para que também possamos compreender um pouquinho do Evangelho de Jesus e daquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar. E continuando aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se titula Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, falaremos hoje dos seus itens 14 a 21. Nessa passagem do Evangelho, vêm agora as instruções dos Espíritos, como um arremate, como uma finalização de tudo aquilo que Kardec explicou das parábolas de Jesus. Só para relembrarmos um pouco, nesse capítulo, estudamos: perdoai para que Deus nos perdoe, reconciliar-se com os nossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para seres julgados, e por fim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nas instruções dos Espíritos, vamos estudar uma parábola de Jesus, onde nos começa falando da seguinte forma: se você, irmão, pecou contra vós, ide-lhe exibir a sua falta em particular entre vós e ele.
Se ele vos escuta, terei ganho o vosso irmão. Então, Pedro aproximou e disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecados contra mim? Será então 7 vezes? Jesus então lhe responde que não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E essa vai ser a reflexão nossa de hoje. O que o nosso Mestre Jesus quis dizer com essa matemática dos 70 vezes 7? Para entendermos um pouquinho sobre isso, vamos entender aqui um pouquinho da definição de perdão. Perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida, é um indulto. Entendamos aqui também a dificuldade que é de se aplicar perdão. Quando guardamos ainda uma mágoa ou um sentimento negativo de alguém ou de algum irmão, aquele irmão ele não sai da nossa cabeça. Isso começa a iniciar em nós um processo de desequilíbrio, vibrando ainda numa onda muito negativa. Infelizmente, a prática do não perdão atraímos ainda energias muito obscuras, energias essas que podem comprometer aqui o nosso órgão psicossomático mais sensível, ou o coração, ou o estômago, ou o pulmão, enfim. Como nós poderíamos imaginar que um pensamento desorganizado poderia causar em nós uma doença? Como o Espiritismo vem nos tratar isso, vem nos trazer um pouquinho sobre isso. Muito bem, meus irmãos. Para exemplificar esse caso, vamos trazer aqui um pouquinho da história de Chico. Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, da cura pelo perdão, nos felicita com uma mensagem muito bonita de Chico. Chico, ainda levando ali sua vida simples na cidade de Pedro Leopoldo, cidade essa próxima a Belo Horizonte, amante dos animais como conhecemos, principalmente os cachorros, Chico sempre cuidava do seu cãozinho ao chegar ali dos seus trabalhos espíritas que ele exercia numa casa espírita. Porém, esse cachorrinho dele ficou doente, e sua irmã, vendo Chico ali com aquele todo sofrimento, em chegar em casa tarde da noite, porque Chico exercia os seus trabalhos na casa espírita até muito tarde. Então ele chegava, corria ali e começava a tratar do seu cãozinho ainda doente. Colocava uma caminha para dormir, cuidava dos seus ferimentos, e sua irmã tentando ajudá-lo. Infelizmente, a melhor forma que ela encontrou para ajudar o Chico foi sacrificando o seu cãozinho. Essa foi a forma que ela achou. Sua irmã pensou que sacrificando o animal já não teria mais o Chico que cuidar dele e o animal pararia de sofrer. Mas quando o Chico descobre que foi a sua irmã que o sacrificou, o Chico fica muito triste. Fica tão triste que se sente até magoado com sua irmã. Após algum tempo desse ocorrido, Emmanuel, que é o seu mentor espiritual, chega próximo a Chico e fala: Chico, infelizmente, essa mágoa que você alimenta dessa sua irmã está comprometendo aqui os seus trabalhos mediúnicos. Infelizmente, Chico, existe uma nuvem negra formando aqui na região do seu órgão do coração. E se você continuar alimentando essa mágoa, o desastre ainda pode ser bem maior, se continuarmos ainda alimentando esse pensamento negativo. Chico não acredita, não imagina que um pensamento desorganizado ainda pode causar isso. Não imagina que esse pensamento desorganizado ainda está comprometendo seus trabalhos na psicografia que ele exercia com as entidades auxiliares, com os espíritos de bem que estavam ali para ajudar. Chico, surpreso com essa situação, questiona logo para Emmanuel qual que é a melhor forma dele solucionar esse problema. Então, Emmanuel chega para Chico e nos fala: Chico, você vai atrás dessa sua irmã, você vai procurar o que ela mais gostaria de ganhar e vai presenteá-la. Chico ainda não entendendo a lição: mas espera aí, Emmanuel, foi ela que me ofendeu, foi ela que me tratou mal, foi ela que me deixou magoado. Como assim? Eu ainda vou ter que presentear ela? Eu vou ter que agradar ela ainda diante de tudo que ela fez? Ela sacrificou o animalzinho que eu mais gostava. Bom, Emmanuel chega para Chico e só fala: Chico, a lição ela não é minha não, a missão é de Jesus.
É Ele que nos fala assim. Então, Chico não vai medir esforços ali para tentar seguir a sugestão que Emmanuel nos fala. Bom, meus irmãos, a partir do momento em que Chico junta ali todos os seus esforços financeiros, pela limitação financeira que ele tinha, compra a máquina de costura, que era aquilo que ela mais queria ganhar, e entrega para sua irmã. Essa irmã se felicita tanto, mas se felicita tanto ao ponto de sair em seu peito uma luz muito forte, que dissipa toda aquela energia negativa que envolvia o órgão mais sensível de Chico, que era o coração. Chico não teria mais nenhum problema ali que desorganizasse nos seus trabalhos mediúnicos que ele exercia. Então, meus irmãos, essa história só vem nos exemplificar que o perdão cura, que o pensamento nosso desorganizado ainda pode causar ainda doenças que possam desenvolver o câncer, que possam desenvolver todas as mazelas materiais que conhecemos na nossa vida atualmente e na nossa humanidade. O perdão é tão libertador que quem é que resiste, principalmente os nossos familiares, quando uma mãe, um pai, chega para nós e fala: perdão, filho, pelo erro que eu cometi com você. Ou, ao contrário, mãe, pai, me perdoa por algo de errado que eu fiz contigo. Essas palavras, meus irmãos, formam um sentimento tão benfazejos que elimina qualquer fluido denso ou venenoso que nos envolva. Por isso que o perdão cura e cura também o nosso espírito. Porque as doenças, meus irmãos, da alma se refletem na matéria. Organizando os nossos pensamentos, organizando nossa psicosfera de pensamento, curaremos também a matéria. Muito bem. Devemos ainda, com a prática do perdão, respeitar ainda muito o nosso semelhante. E isso ainda a gente não faz com muito fervor. Ainda, ao contrário disso, acabando ainda testando os limites do nosso irmão, esperando do nosso irmão, do nosso próximo, aquilo que ele ainda não é. Quantas das vezes, sabendo que o nosso irmão é impaciente, a gente está lá, testando a sua paciência, fazendo algo que possa causar a impaciência, a intolerância nele. E isso, muitas das vezes, a gente não enxerga. Muitas das vezes, os nossos íntimos, a gente sabe o que está fazendo, mas por graça, por uma brincadeira, a gente ainda insiste nesse meio. Será que ainda, na nossa humanidade, no nosso cotidiano, será que já superamos ainda a necessidade do perdão? Será que hoje nós, ao acordar pela manhã, temos a consciência limpa de não ter cometido nenhum ato que necessitasse de pedir perdão para alguém? Meus irmãos, entenda aqui que o perdão é a lógica do bom cristão. Lógica é essa que devemos seguir. Caso não executemos essa matemática que Jesus nos convida e que Deus aplicou em suas leis, o desvio dessa matemática nos levará ainda a reajustes ainda muito difíceis de suportar. Caso não executamos esse cálculo do perdão, estaremos fugindo aqui das leis de Deus e tendo ainda que nos reorganizar com elas. E essa reorganização, meus irmãos, muitas das vezes ela é muito penosa, nos levando ainda a reencarnações muito turbulentas. Na maioria dos casos, aquele irmão que a gente não conseguiu perdoar em vidas passadas, vem para nós como filho, como filha. Porque na reencarnação anterior, às vezes não gastamos 20 minutos do nosso tempo, na nossa vida reencarnatória, para pedir perdão. Bom, se você não teve essa oportunidade, você teve. Mas se você não quis aplicar, será necessário ainda outras vidas e outras vidas para suportar esse karma negativo da aplicação do não perdão. Mas afinal, que matemática é essa que Jesus quer nos levar para os 70 vezes 7? Se levarmos aqui a essa exatidão do cálculo, chegaríamos aqui aos nossos 490. E será isso mesmo que o nosso Mestre Jesus quer nos ensinar? Será então que eu, chegando a essa matemática dos 490, conseguirei eu atingir a meta que o Jesus nos ensinou? Conseguirei eu o espaço, a moral que Jesus nos ensinou, alcançando
as nossas metas de 490 perdões? Bom, meus irmãos, para refletir sobre isso, vamos contar aqui uma outra história de Chico. Itair Ferreira, que é um palestrante espírita e sempre divulga artigos no correioespírita.org, nos conta uma história muito interessante de Chico. Chico, no seu atendimento fraterno em uma das casas espíritas que ele atuava, foi atender uma senhora que, aos 35 anos de casada, já não suportava mais o marido. Essa senhora chegou a Chico e explicou: Chico, se eu for fazer as contas de quantas vezes eu já perdoei o meu marido, eu já ultrapassaria os 490. Chico, eu não estou conseguindo mais perdoá-lo. O que eu faço? Chico, eu já ultrapassei os 490. Qual que é a opção que eu tenho agora para perdoar, para continuar ainda essa convivência complicada que eu tenho com meu marido? Bom, Chico se silencia por um breve momento e de repente fala da seguinte forma para a nossa irmã: ó, minha irmã, Emmanuel está aqui do meu lado. E quando Jesus nos disse que era para perdoar 70 vezes 7 vezes, ele quis dizer que era 70 vezes 7 para cada ofensa. Então, minha irmã, o que o nosso Mestre Jesus quer dizer é que não há limite para o perdão. Entendamos aqui que o 70 vezes 7 é para sempre perdoar. O primeiro passo para conseguirmos então, meus irmãos, alcançar esse perdão que Jesus tanto anseia e que tanto nos explicou, primeiramente é compreender. Entendamos aqui que não há perdão sem antes ter a compreensão. Quando eu entendo por que o meu irmão agiu daquela forma, o perdão fica mais sutil, mais fácil de entender, mais fácil de perdoar. Então, uma coisa é reconhecermos uma falta cometida e pedir perdão. Uma coisa é a gente chegar: desculpa, realmente eu errei, estou te pedindo perdão. Outra coisa é perdoar alguém. E se a situação for o contrário? Será que ainda estamos aptos a perdoar alguém? Muitas das vezes, quando somos acusados de coisa que não cometemos, como será essa conduta nossa? Qual seria então a reação de recebermos uma acusação no qual a gente não fez? Seríamos ainda capazes de perdoar os nossos acusadores, sendo eles agora os nossos ofensores? Será que ainda estamos nessa condição e evolução para ainda poder perdoar o nosso irmão? Nesse momento, meus irmãos, é muito comum a gente sempre achar que sempre foi a outra pessoa que nos ofendeu. A gente tem a opção ainda de achar que é só eles que têm que pedir perdão para nós, né? E será que é isso mesmo? Será que se a gente pôr a cabeça no travesseiro e refletir, será que eu não fiz alguma palavra maldita? Será que eu não fiz algo que alguma pessoa também não possa ter gostado? Então, meus irmãos, nesse momento, para servir de exemplo dessa reflexão, pensamos aqui da figura do nosso Mestre Jesus, irmão esse maior, no qual é o que a gente tem que seguir todo o seu aspecto moral que ele trouxe aqui para nós. Então, Jesus, que estava ali entre dois ladrões reconhecidos, foi acusado injustamente. E que mensagem que ele deixou para nós? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Que está lá em Lucas, no seu capítulo 23, versículo 34. Jesus foi o grande identificador do perdão e nos mostrou que o mal nada mais é que filho da ignorância. O mal foi criado por nós, pela nossa imperfeição moral, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. O mal ainda é o que nós temos que aniquilar ainda nos nossos sentimentos e passar a purificar aqui a indulgência que a espiritualidade também vem nos falar. Afinal, Leandro, você já me falou aqui como compreender o perdão. Entendemos essa máxima, mas então como perdoar? Como perdoar aquele irmão que me causou tanto mal no passado? Entendamos aqui, meus irmãos, que perdoar não é esquecer. A gente sabe que aquele mal que alguém fez para nós, em muitos dos casos, é difícil de esquecer. É difícil de entender aquilo que ele fez para a gente. Mas perdoar nada mais é que lembrar do passado sem desejo de mal ao ofensor e voltar ao presente ciente do que aquilo passou ficou para trás. Quando eu olho para ele, vejo que nele também há um ser que caminha como eu, que ainda ignora o bem, a percepção desse ofendido, dessa pessoa que me ofende, fica mais branda. Então, meus irmãos,
Perdoar é nada mais que a gente olhar para o passado, ver todo aquele mal que foi cometido contra nós e ter a conclusão que, não, isso hoje não me ofende mais. Não, eu te perdoo. Isso hoje já não faz mais nenhum mal para mim. Meus irmãos, muitos de nós ainda entendem o perdão e usamos ele como moeda de troca com Deus. Deus, eu já perdoei a minha irmã, e agora? O que eu vou ganhar em troca? Deus, já consegui perdoar aquela pessoa no qual eu não tinha afeição. E aí, qual vai ser a benfeitoria que Deus vai me proporcionar agora? Nos atentemos para isso. Sabemos também, meus irmãos, da dificuldade de se aplicar o perdão. Isso não quer dizer que vamos sair daqui e já amanhã já estarão aptos a perdoar todo mundo. Isso é sentimento, isso é moral. A prática que vai nos levar ao perdão. Mas será que Deus já nos deixou mais exemplos a seguir? Meus irmãos, além do exemplo esplêndido de Jesus, temos a história ainda do líder africano Nelson Mandela, que ficou preso com 27 anos na prisão por defender o quê? A igualdade entre todos. Após ele sair, no seu período de libertação, Mandela foi perguntado se ele era capaz de perdoar alguém e seus carcereiros. Bom, em resposta naquele momento, ele sempre disse que ele só estaria liberto se perdoasse a todos. Então, mas o perdão, às vezes a gente acha que o perdão é somente das coisas muito agressivas, coisas muito fortes que fazemos. Mas o perdão também tem que ser das coisas simples, das coisas mais sublimes. Às vezes, devemos pedir perdão das coisas muito pequeninas. Às vezes a falta de paciência com alguém, às vezes a proximidade de alguém que a gente não teve. Isso também é sinônimo de perdão. Isso também nos eleva. Então, meus irmãos, na oração do Pai Nosso, Jesus já vem nos falando do perdão, quando Ele diz: Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E pensando nessa oração, será que estamos pedindo perdão a Deus? E será que estamos ainda aceitando o perdão do próximo? Lembramos que Jesus nos disse: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Refletindo um pouco sobre essa história, refletindo um pouco sobre a oração que Jesus nos trouxe, será que eu ainda estou conseguindo aplicar o perdão daquele que me ofendeu? Ainda, meus irmãos, temos o hábito ainda de dar as respostas muito agressivas quando alguém faz um mal a nós, a exteriorizar no outro tudo aquilo que ele fez de ruim para mim. E além do mais, o imediatismo nos faz a levar ainda coisa bem pior. O imediatismo nos faz a pegar esse mal que a gente recebeu da outra pessoa e, por fim, publicar em redes sociais e exteriorizar para todo mundo o que essa pessoa fez comigo. Nos atentamos para isso também. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhes e exibir a sua falta em particular entre vós e eles. Refletindo sobre o que o Evangelho nos fala também, Jesus já nos dizia como proceder nessa situação. O que a doutrina espírita tem a nos dizer desses irmãozinhos que ainda cometem esses males, que ainda cometem essas atitudes de levar o mal, exteriorizar o mal em outra pessoa para todo mundo? Meus irmãos, antes de a doutrina responder isso, vamos entender uma coisa. Entendamos que a doutrina dos Espíritos é uma doutrina consoladora. A doutrina dos Espíritos só vem esclarecer aquilo que Cristo deixou nas suas entrelinhas. Jesus já nos disse e já nos dá a solução disso. Ele não nos disse que vosso irmão pecou contra vós, ide-lhes exibir a sua falta em particular entre vós e ele. Já está aqui. É Jesus que nos diz. Muitas das vezes também, essas ofensas que são direcionadas a nós, mesmo assim, a gente ainda se sente com a culpa. Na maioria das vezes, essas ofensas ainda nem é para nós, mas ainda sentimos ofendidos. O que chegamos para o nosso irmão, isso, vai lá, processa, vai lá, vinga dele. Ele fez isso com você? Não, você não pode aceitar isso não. Vai ali e faz pior. E isso, meus irmãos, nos leva ainda a uma inferioridade muito complicada, que é a fofoca. Ao invés de pacificar, acabamos ainda aumentando mais o ódio, colocando, ao velho ditado popular, mais lenha na fogueira.
contribuindo ainda para uma psicosfera de pensamento ainda muito trevosa e muito negativa. Pensando assim, baseado já dos tipos de perdões e da aplicação do não perdão, que o Evangelho já nos esclarece, podemos aqui dividir o perdão de duas maneiras: aquele perdão correto, que é o perdão que vem do coração, aquele que lança o véu no passado e que a gente perdoa o nosso irmão, e o perdão incorreto, aquele perdão que é somente dos lábios. É aquele perdão, meus irmãos, que a gente chega para o nosso irmão e fala: ó, eu te perdoo, mas não passe na porta da minha casa. Ó, eu te perdoo, mas some da minha vida, não apareça mais aqui. Esse é o perdão dos lábios, meus irmãos. E tudo isso vai contar na nossa bagagem espiritual, no nosso desencarne. O nosso perdão ainda é muito orgulhoso. Nunca imaginamos a cena onde eu faço a ofensa e eu sou perdoado. Será que nunca erramos ao ponto de não sermos perdoados? Nunca dissemos nada de errado na nossa vida? O que dizer então daqueles irmãos que dizem que nunca vai perdoar? Essa resposta, meus irmãos, quem nos traz são os Espíritos. Lá no seu capítulo 10, no item 15, vem nos falar da seguinte forma: ó, ai daquele que diz que nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendem vós mesmos não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e se acaba por uma ruptura, não foi não fosse por você iniciasse o primeiro golpe, se a palavra ofensiva não vos escapou, se usastes ainda de toda a moderação necessária. Sem dúvida, meus irmãos, vosso adversário errou em mostrar ainda muito suscetível, mas é prova para vós, razão de serdes indulgentes. Então, às vezes é difícil de enxergar ainda que uma ofensa que recebemos pode ser prova para nós, prova para praticarmos a paciência, provas para sermos indulgentes, para cultivarmos o amor, para cultivarmos a tolerância e muitas das vezes o silêncio no momento de uma ofensa. Meus irmãos, os Espíritos também vêm nos falar do cultivo da indulgência, que nada mais é enxergar o nosso irmão com um olhar de mais de compaixão, de amor, de entender que esse irmão também está numa caminhada evolutiva como nós. Entendemos, meus irmãos, que esse irmão está no nosso meio. Esse irmão está também no caminho de provas e expiações, e faz parte da minha prova, às vezes, ter que passar por isso. Será que se enxergarmos assim, não poderíamos ali tentar ter um start, ter um início ainda para cultivar a indulgência? Que possamos refletir nisso também. Mas afinal, qual será o caminho que a espiritualidade e a doutrina dos Espíritos nos mostra para cultivarmos em nós a virtude desse perdão? Meus irmãos, não há dúvidas que a caridade nos transforma. A caridade, muitas das vezes, quando o irmãozinho necessitado, às vezes, no caso crítico de uma doença, e quando visitamos ele, percebendo que ele ali sofrendo, muitas das vezes a doença do câncer, está ali sofrendo sem reclamar, a gente vê o quanto às vezes a gente pode reclamar à toa. A gente percebe que existem pessoas em situações bem piores que a nossa. E o que a gente faz? Por que Deus está fazendo isso comigo? Olha a prova que esse irmãozinho às vezes pode estar passando. E o que a gente faz? Pede a Deus ainda para livrar ainda dessas tribulações que a gente passa. E a dele, e daquele irmãozinho que está ali prestes a desencarnar, já sofreu todas as tribulações da matéria. Será que ainda estamos aptos a reclamar dessa forma? É por isso que a caridade transforma nossas atitudes. Muitos desses momentos, temos a conclusão que, eu acho que eu estou reclamando demais. Aquilo que eu tinha como verdade, aquilo que eu tomava e assumia que era uma coisa certa, agora eu percebi que é errado. E isso nos deixa mais propenso a pedir perdão ao outro. E veja, meus irmãos, que tudo isso começa onde? Começa na caridade. Jesus já nos fala isso desde o começo do Evangelho. Fora da caridade, não há salvação. E no Espiritismo esse é o lema. Muito bem, meus irmãos. Entendamos aqui também, para concluir, que o perdão nos liberta. E nesse momento,
é que entendemos aqui todas as definições do sublime do perdão, de entendermos aqui que o perdão nos cura, entendamos aqui também que o perdão, a prática do não perdão também pode causar em nós tribulações muito agressivas no nosso espírito, na nossa matéria, que possamos refletir na nossa casa, no nosso cotidiano, e fazer uma meditação pensando nos nossos filhos, nos nossos familiares, nos nossos irmãos, nos nossos netos, e pedir perdão. Meus irmãos, mas é um perdão que a gente tem que pedir, que vem do fundo do coração, que não possamos praticar aqui o perdão dos lábios, aquele perdão de chegar ainda nos nossos irmãos, nos nossos pais: pai, perdoa pelo que eu fiz, mãe, perdoa. É uma energia muito sublime que exterioriza em nós. Mas pode acontecer também daquele irmão no qual a gente precisa muito de amparo, no qual a gente queria pedir perdão e ele se foi para o plano espiritual, que façamos a prece. Não sabemos que a prece nos liga a qualquer entidade, a qualquer irmãozinho, que façamos então a prece pedindo para ele, pedindo que nos perdoe pelos mal que cometemos, e que entendamos, meus irmãos, que somos espíritos ainda em evolução. Entendamos ainda que não temos toda a supremacia moral a fim de conseguir perdoar sempre. Ainda precisamos ter essa prática. Entendamos ainda que somos limitados. Mas, meus irmãos, se ainda tiver dificuldade de pedir perdão, que faça uma prece. Se ainda tem um irmão no qual ainda a gente não tem afeição, faça uma prece para o nosso anjo guardião. Não há dúvida que a espiritualidade maior não vai medir esforço para ajudar você a superar, a te ajudar a perdoar outro alguém. Meus irmãos, o pedido que a gente faz para a espiritualidade é um pedido de bem, é um pedido para nos elevar moralmente. A espiritualidade, ela se felicita quando o pedido é dessa forma. Então eles não vão medir esforços, eles vão nos ajudar sempre. Todos nós temos um espírito amigo, um espírito de bem que zela por cada um de nós. E até na dificuldade de pedir perdão, que façamos uma prece para ele, para os nossos amigos encarnados e desencarnados. E ficamos assim com aquilo que o Mestre Jesus queria nos ensinar. Aqui deu para entender um pouco quais são as qualidades da prática do perdão e da prática do não perdão. E que os bons espíritos possam exteriorizar em nós toda essa virtude dessas boas práticas, que nos momentos mais difíceis nos façam aqui lembrar de cada palavra citada, para nos elevar moralmente e termos aqui o discernimento e a razão para perdoarmos aqui o nosso irmão, principalmente aquele da gente não tem muita afeição. E que assim seja. Meus irmãos, nós agradecemos a contribuição do nosso irmão com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz o cubra de bênçãos, a ele, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e curas. Neste momento agora vai se materializar em cada um de nós aquilo que nós viemos aqui nesta casa buscar, o alimento para o nosso espírito, para nos fortalecer a cada um de nós em nossa jornada. Vamos fechar os olhos mais uma vez, vamos fazer nossa consulta espiritual, colocando nas mãos de Deus e de Jesus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, colocando também, por que não dizer, a nossa fragilidade, a nossa limitação, sabendo que Deus e Jesus nos acompanha e nos auxilia. Neste momento, Senhor Jesus, nós te pedimos para que receba-nos, cada um de nós com os nossos pedidos, com as nossas dificuldades. Queremos te pedir, Senhor, para que fique sempre ao lado de cada um de nós, nos auxiliando, ajudando-nos a cada vez mais compreender as suas lições de amor e de fraternidade. E queremos te pedir também para que fique ao lado de cada um de nós, dentro do lar, junto da família e também no nosso ambiente de trabalho. E pedimos a sua presença, principalmente nos momentos mais difíceis, hoje, agora e sempre, que assim seja.